Tem coisas que só existem de um jeito específico na nossa cabeça. Por exemplo, um dia você descobre que a sua percepção de alguma coisa que aconteceu nem foi daquele jeito. Conversa com as pessoas que viveram a mesma cena com você e cada uma conta uma versão diferente e até mais suave que a sua. E aí bate a dúvida. Será que a gente é um acumulado de fatos ou de interpretações? Desocupamente. Oi, aqui é a Yara e vou confessar. Uma coisa que parece que dá uma invejinha é de gente desencanada. Sabe aquelas que estão sempre tranquilas, não ficam questionando muito, estão sempre de boa. Parece que não perdem muito tempo com bobagem, né? Se alguém diz, Foi assim, isso é certo, tenho razão. elas respondem, tá bom. E a vida segue sem ruído. Eu acho que pra elas qualquer situação é a vida é irada, bora curtir. Aquela percepção de que não tem mistério, tudo é simples. Pra mim é bem diferente. Eu vivo e imediatamente eu já começo a pensar sobre tudo aquilo. Sobre o que é, sobre o que foi, o que poderia ter sido, o que foi dito, o que foi escondido, qual o sentido de tudo isso. E isso começou cedo. Bem com uns 4, 5 anos eu já estava me questionando sobre as coisas. Eu ficava, E se eu não fosse eu e não tivesse vindo pra essa família, que cara eu teria? Será que eu seria igual por dentro? Isso aqui que eu sinto é meu ou faz parte desse cenário? ou seja, nunca mais paz. Quando me ensinaram que era preciso questionar tudo, eu já estava tão afiada que eu logo perguntei, por quê, hein? E às vezes a gente pensa, uma pessoa questionadora é uma bênção. Mas foi a partir daí que eu comecei a observar tudo e criar as minhas próprias teorias. E elas eu não questionava tão rápido. Porque eu mesma me perguntava. E eu mesma me respondia. A nossa cabeça não gosta de vazio. Ela preenche tudo com narrativa. E conforme eu ia crescendo, eu fui percebendo que as histórias vão se formando, né? Nasce um enredo conforme eu vou interpretando as coisas do meu jeitinho. E foi aí que eu percebi que eu criava uns bem ruins. Lembra do meu primeiro intercâmbio na Inglaterra? Onde ninguém dava pulos de alegria com as minhas coisinhas? Onde era o right atrás de ok, com expressões de desinteresse total? Lá eu comecei a entrar numa sinopse assim. Era uma vez uma pessoa que se achava legal, cheia de amigos, mas ao mudar de país, descobre ser a própria versão Google Translator de si mesma, antes da inteligência artificial. Não consegue entender as nuances, não consegue mostrar as intenções, não entende nem é entendida. E hoje, com o avanço das IAs, ela ficou perdida no tempo e sofre com o desprezo generalizado. Tadinha, né, gente? Ô dó! Mas realmente, se a gente fala em voz alta esse nosso roteiro de coitada, é bem constrangedor. Mas na hora da dor a gente não vê isso não. A gente se sente muito sozinha. E nessas horas você pensa que amigo mesmo, só família. Lá na Inglaterra, então, eu ligava pra minha mãe. Mãe, ninguém gosta de mim. Tô bem rejeitadinha aqui. Tá tudo ruim. Que isso, filha? Tá louca? Depois ela, como psicóloga que é, me recomendou. Tem um livro que eu acho que você deve manter aí com você, porque não é possível que tudo seja só assim como você tá pensando. Eu acho que o seu pensamento é que tá equivocado. E o livro chamava A Mente Vencendo o Humor. E aí eu comecei a fazer os exercícios do livro e ver com mais clareza o ciclo que os pensamentos fazem. Porque um pensamento gera um sentimento, que vira uma reação e que vira um comportamento. Ou seja, dependendo como é que começou, vira o caos que eu tava. Porque assim, quais eram os pensamentos que eu tinha quando eu tava interagindo com esses gringos? Foi aí que eu me toquei. Um pensamento constante era: ninguém se interessa, ninguém gosta de mim. E aí, imediatamente, quando você pensa isso, o sentimento que vem é Rejeição. É vergonha. é vontade de cavar um buraco com colher de chá pra me punir junto, sabe? Porque a culpa é minha. E no corpo,
uma espécie de reação física involuntária, porque você fica com uma taquicardia, você começa a perder força na voz, você começa a falar mais fininho sem você perceber, porque você fica querendo ser mais fofinho, mais aceitável, já que você sente que não está sendo aceito. Dá aquele desconforto corporal, você não sabe onde pôr as mãos, uma vontade de desaparecer no espaço para não ter nem que dar tchau. E daí, como resultado, esse comportamento em que você se retrai, você fica mais calado, ou tenta agradar muito, e segue sofrendo, pensando, eu não tô me enturmando, gente, não tá dando certo, não rolou pra mim, acho que eu vou voltar. Mas eu acabei ficando 13 anos, ou seja, eu superei. E sério, eu acho que foi muito por olhar ali pelos meus pensamentos, as narrativas que eu tava criando, os enredos que eu tava construindo pra mim, que eu comecei a entender que tava ridículo. Porque olhando de fora ficou mais fácil nomear, né, as coisas que eu tava sentindo e perceber o exagero. Antes de embarcar no ciclo todo, a gente percebe que o pensamento por si só não é fato. Que às vezes, sei lá, é algo que a gente já tem antes dos acontecimentos, né? Nesse meu caso aí, eu tava com medo da rejeição que já era meu, que bateu antes de ser rejeitada. Lá no livro, quando a gente busca evidências que possam comprovar que essas coisas que anda pensando tão certas, que é isso mesmo, vê que as coisas que considerou como verdade absoluta era só uma percepção negativa, um jeito de olhar de um jeito meio ruim. Eu acho que às vezes eu sentia alguma coisa assim meio confusa e já puxava pra um sentimento mais pra baixo, sabe? Do tipo, sei lá, sabe quando tá cansado e acha que tá triste? E daí fica numa vibe meio, ai, como a vida é dura, a vida é difícil, tô muito baixo astral. Entende? O jeito que conta a própria história transforma o nosso humor. E daí ficou claro, tem que duvidar um pouquinho da própria ideia baixo astral, né? Porque isso naturalmente enfraquece o pensamento e muda o comportamento. E percebendo isso, a gente muda o discurso, muda o sentimento mesmo. Olha que beleza! Negando as aparências, disfarçando as evidências. E assim vai eliminando provas que pareciam incontestáveis. E no meu caso, eu comecei a ver, dava para contestar muita coisa. Mas o que acontece é que a gente já tem um tanto, né, que acumulou sem nomear. E que voltam, como se fosse uma espécie de pista, mas que só indica a rua sem saída. Porque a mente é um armário, daqueles que tem muitas gavetas que a gente nem lembra que existem, nunca arrumou, né? Mas estão lá, lotadinhas de coisa velha. Medos herdados, uns você não serve, que é herança inclusive dos seus 8 anos, quando você tentou jogar basquete, todo time que você entrava perdia. Tá certo, naquela época você não fez diferença. Mas você tinha um pouco mais de 1 metro, jogando com os estirões do crescimento, mas esse dado você não guarda. Você só guarda a parte que diz que você é ruim. E tá nessa, até hoje, acreditando nisso. Porque essas gavetas, elas abrem sozinhas, né? De repente vem. No meio do banho, você tá lá refletindo alguma coisa, vem. Você tá no meio de uma festa, no meio de um date, meio inseguro com uma situação. E de repente você faz uma careta e fala, ai, como se tivesse levado uma paulada nas costas. Porque esses sentimentos, essas sensações, esses pensamentos dão uma dor física. É, não é legal. E ao mesmo tempo, eu percebo, às vezes, de vez em quando, é um pouco difícil desapegar de umas teorias que a gente criou, né? Sei lá, porque eu acho que tem algumas que a gente até gosta. Tem umas que a gente até usa, assim, pra pedir aquele colinho, né? Pra dar aquela sofrida, aquela chorada. Pra de repente ali internamente se sentir a heroína da história. Aquela que enfrenta as batalhas, né? Os desafios. Então é um pouco decepcionante, de repente, descobrir que isso pode ser só uma maneira meio exagerada, né? Meio confusa da gente perceber as coisas. E que ao mesmo tempo é confortável. Então, sei lá, se quiser manter um pouquinho dessa percepção meio equivocada, eu não vou te julgar. Deixa um pouquinho, boba, só pra criação mesmo. Quem sabe você tem a habilidade de fazer histórias tristes virarem melodia. Vai que é um talento.
Tá tudo certo também. Te encontro no próximo episódio com outras histórias. Desocupa a mente.